Presidente, deputados, deputadas, imprensa, galeria e todos que acompanham esta sessão. Nos últimos dias estive imbuído no acompanhamento de uma demanda proposta pelo Sindicato dos Bancários do Estado do Maranhão, quando, ainda em janeiro, fui procurado em Imperatriz pelo presidente Eloy e também por membros da diretoria do Sindicato dos Bancários, e a gente se comprometeu de dar encaminhamento a uma luta, a uma causa instituída, a uma necessidade urgente no que trata da segurança bancária no Maranhão, na segurança das agências bancárias. E esta semana conseguimos dar encaminhamento quando, na segunda-feira, estivemos em audiência com o secretário Jefferson Portela, secretário da Segurança Pública, juntamente com toda a diretoria do Sindicato dos Bancários. Ainda ontem, na terça-feira, estivemos em audiência com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Pereira, também com a diretoria do Sindicato dos Bancários. E amanhã teremos uma reunião com o secretário de Governo, Felipe Camarão, dando uma sequência às várias vertentes dessa necessidade. E trato desta necessidade avaliando o que é responsabilidade do governo, o que está sendo feito, o que já foi feito e o que será feito pelo governo, chamando essa responsabilidade para o governo no que lhe compete, mas também chamando a atenção para as obrigações dos bancos, que ignoram sua responsabilidade, que têm lucros exorbitantes e não fazem sua parte, colocando assim em risco a vida dos trabalhadores, das agências bancárias e a vida da população também. Isso porque a modalidade do tipo de crime contra os bancos tem modificado bastante, tanto aquele procedimento que entrava o chamado cangaço, que chegava na cidade tocando terror, como também as explosões de caixas eletrônicos, de agências bancárias, os crimes de sapatinho contra os servidores, os funcionários dos bancos. Essas modalidades elas vêm se alternando à medida que a inteligência da Força da Segurança Pública e as ações mesmo repressivas agem e eles vão migrando. Mas essa omissão das agências bancárias dá uma preocupação muito grande. Isso porque, deputado Rogério Cafeteira, ainda no ano passado, em 2015, o governador Flávio Dino recebeu, juntamente com o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, recebeu o presidente da FEBRABAN, da Federação Brasileira dos Bancos, para procurar cobrar esta posição, esta responsabilidade dos bancos, porque esta segurança ela tem que ser compartilhada. Ela tem que ser sim do Estado, mas tem que ser também dos bancos. Isso porque o investimento em tecnologia por parte das agências bancárias poderia reduzir muito esses crimes. Tira-se, por exemplo, de uma agência lá de Lago Verde, que agora no mês de janeiro teve uma tentativa de assalto, e essa tentativa foi frustrada por um próprio sistema de segurança que tinha, que é um sistema que libera fumaça e o indivíduo que está praticando aquela ação, ele não enxerga sequer um palmo à sua frente, e eles acabaram se evadindo do lugar sem concretizar a ação que queriam fazer. Existem outros procedimentos de segurança que faz o corte da nota e inviabiliza, sim, a ação para a pessoa que está praticando. Existem procedimentos que podem e devem estar ajudando a simples questão da porta giratória, em que a grande parte dos bancos não respeita, não coloca. E um lugar onde se sabe que tem dinheiro e não tem uma segurança eficiente, sobretudo quando, exemplo de Colinas, poucos dias atrás, o armamento, o nível de armamento que essas quadrilhas chegam, é algo que
se o próprio policial não tiver uma condição de igual combate, é algo que o policial estará colocando sua vida em risco, e ele o faz para garantir essa segurança das pessoas, mas nem sempre consegue fazer, infelizmente. E a Secretaria de Segurança Pública, ela tem investido tanto com o trabalho de inteligência, com o fortalecimento das barreiras policiais, como também agora já prepara a instalação de 2 bases do GTA, uma em Imperatriz e uma em Presidente Dutra. Isso conseguirá dar uma resposta, mas se os bancos, que têm lucros exorbitantes, não conseguem chamar para si também essa responsabilidade, para investir em segurança, porque muitas vezes eles ignoram. Quando puder, me conceder uma parte. Ok, deputado Rogério. Muitas vezes os bancos ignoram essa responsabilidade porque têm seu patrimônio assegurado. E se eles têm o patrimônio assegurado, eles não têm a perder. E nós estamos preocupados com as vidas das pessoas, como no caso do assalto em Colinas, teve uma vítima, uma jovem que perdeu a sua vida nessa ação, e como também a vida dos funcionários, dos trabalhadores dos bancos. E é uma preocupação que a gente tem, porque os bancos precisam chamar para si essas suas responsabilidades. Eu passo a palavra ao deputado Rogério Cafeteira. Deputado, queria lhe parabenizar pelo seu discurso e dizer que esse raciocínio de Vossa Excelência eu também já defendi há dias atrás aqui dessa mesma tribuna. Eu lhe digo o seguinte, basta a gente recordar num passado próximo. Antigamente, você ia numa agência do banco, a qualquer hora existia um vigilante. E aí alguém pode questionar o seguinte, deputado, mas o vigilante não impede que um grupo fortemente armado chegue e faça o assalto. Sim, mas ele inibe o cidadão que vai lá e bota um chupa-cabra dentro da agência. Ele inibiria quem fosse botar lá os explosivos. Hoje, não existe nenhuma monitoração online dos bancos. Porque, veja bem, para explodir, antes eles entraram e colocaram os explosivos. Nem isso existe. Porque, se existisse essa monitoração, eles não precisavam do vigilante. Eles comunicavam à polícia. Mas não. Todo esse patrimônio dos bancos está assegurado. Ele não tem nenhum prejuízo, deputado. Pode ter certeza, se ele tivesse prejuízo, hoje a contabilidade do banco é o seguinte, se eu gastar com segurança, eu gasto mais do que eu deixar as agências sem nenhuma monitoração, sem nenhum vigilante, e se explodir o seguro me paga. E tem mais, e eu vou trazer aqui a essa casa, os bancos algumas vezes têm criado dificuldade para passar informações para a polícia. E isso aí que é um juízo de valor que eu estou fazendo, um pré-julgamento até. Talvez seja por causa exatamente do seguro. Porque o seguro deve ter, com certeza, tem normas que o banco tem que seguir para pagar o roubo. Talvez os bancos não cumpram, ou têm medo que, em algum momento, sejam questionados e têm dificultado informações à polícia. E veja bem, deputado, eu queria falar, aqui está um outro exemplo. E aqui é bem pertinho da nossa Assembleia. A agência do Banco do Brasil, aqui da Holandeses. Hoje, se você vai à noite, fim da tarde, não tem um vigilante e o estacionamento estava tomado por vendedores de objetos de origem duvidosa e os próprios vendedores, já aconteceu de ter assalto lá na porta. De gente que vendia rede, vendia panela, inclusive foi preso uma quadrilha lá. Essa área do Banco do Brasil tem que ser responsabilizado por isso. Se o banco, quando a gente vai escolher uma agência, também entra na conta a acessibilidade a essa agência. Então, se ele está oferecendo o estacionamento, ele tem que ser responsável pela segurança lá. Muito obrigado pela parte, deputado. Obrigado, deputado Rogério. Finalizo. Deputado Antônio Pereira. Obrigado pela parte. Eu acho que Vossa Excelência traz aqui um tema importante e, anteriormente, já foi discutido nessa casa em mandatos anteriores, e eu me lembro que sempre os bancos se colocam na defensiva dizendo que já pagam todos os seus tributos, e esses tributos
dariam a ele o direito de exigir uma segurança do Estado. Mas eu acho que Vossa Excelência traz esse tema, é um tema importante, acho que não deve ser parado nesse pronunciamento, e eu quero sugerir a Vossa Excelência que peça, já que Vossa Excelência trouxe o tema à baila, que Vossa Excelência faça um requerimento para que nós possamos fazer uma audiência pública e possamos discutir com a sociedade civil e com os representantes dos bancos essa questão da segurança e o fortalecimento da segurança interna e a responsabilidade de cada instituição bancária. Era isso. Muito obrigado. Marco Aurélio. Deputada Nina. Eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer esse assunto novamente à casa, principalmente no que tange a dizer o que é responsabilidade de quem. E os bancos realmente têm que participar da segurança de suas propriedades, assim como qualquer cidadão, só que não devemos nos eximir, o Estado, por exemplo, como o senhor citou o caso de Colinas, que houve uma onda de assaltos na região. Então, essa providência de aumentar o contingente, no que o senhor citou em Presidente Dutra, já deveria ter sido tomada há meses, porque muitas cidades foram assaltadas, muitas pessoas foram agredidas, e já era tempo do Estado tomar uma posição nesse sentido. Obrigado, deputada Nina. Deputado Antônio Pereira, o Estado não se exime dessa responsabilidade. Também não tinha condições de fazê-lo, de ampliar esse quantitativo, se não tinha ainda a nomeação dos novos policiais. O Estado, inclusive, criou um grupo de operações especiais chamado COSAR, e o COSAR, esses membros fizeram um curso de operações de sobrevivência em áreas rurais. São homens preparados para qualquer tipo de combate, não só na preparação mesmo da formação, como na preparação no que diz respeito aos equipamentos que utilizam. Agora mesmo já serão instaladas as 2 bases do GTA, que serão respostas importantes. O que nós não podemos estar querendo é que o Estado se responsabilize por segurança particular dos bancos. O Estado tem que se preocupar com as vidas. E se os bancos conseguirem garantir um investimento em tecnologia, no monitoramento melhor, porque o que há de monitoramento é mais para fiscalizar os funcionários do que ajudar numa prevenção às vidas desses funcionários e das pessoas que convivem. Nós precisamos dar essa resposta. E aí, nesse sentido, amanhã, às 8h30 da manhã, dando sequência a essas audiências com o Sindicato dos Bancários e o governo, nós teremos uma reunião, e eu faço um convite aos deputados que puderem participar, será lá no Palácio dos Leões com o secretário de Governo, Felipe Camarão. O objetivo é endurecer a legislação, cobrando a responsabilidade dos bancos, para que os bancos possam investir em tecnologia e também em segurança, onde, de forma conjunta, de forma articulada, possamos fazer, tanto os bancos quanto o Estado, fazer sua parte garantindo a proteção das pessoas. E eu faço então esse convite a todos os deputados que puderem participar, onde nós precisamos dar uma resposta. O governo está fazendo a sua parte e fará mais ainda, mas os bancos precisam fazer a sua parte, porque eles têm condições de fazer e estão se eximindo de sua responsabilidade. Obrigado.